E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. Então, o que a gente faz para poder classificar os seres vivos? Então, a gente precisa de critérios. Igual a gente usa critérios para poder arrumar o guarda-roupa, né? Às vezes separa uma parte para vestido ou separa por cor. Então, a gente está tendo um critério para poder fazer essa separação. Às vezes para arrumar nossos livros, né? Então, para poder classificar os seres vivos, a gente precisa de critérios também. Então, aqui no Fazendo Ciências, nessa primeira página, página 35 da apostila, já tem aqui algumas classificações, alguns critérios, na verdade, para poder classificar esses seres vivos aqui. Então, olha só, vamos começar aqui, ó. Seres vivos que têm ossos. Então, nós temos o cachorro, o jacaré e a galinha. Vou marcando aí, tá? Que tem penas. O cachorro já não tem pena, então ele já não entra, né? Se o critério for esse. Então, nós vamos marcar apenas a galinha. Tem pelos, a gente vai marcar apenas o cachorro. Tem flores, então a gente vai marcar aqui apenas o limoeiro, porque o pinheiro nem a samambaia tem flores, né? Já aprendeu isso, né? Já aprendeu isso no grupo de plantas. Tem folhas, então ó, a samambaia tem folha, o limoeiro tem folha e o pinheiro tem folha. Tem concha, nós temos apenas o caracol. Tem asas, galinhas e moscas. Tem frutos, nós temos aqui o limoeiro. Então, aqui é de acordo com o critério que a gente usou para poder separar esses animais, esses seres vivos, né? Em grupos diferentes, de acordo com esses critérios. Então, para poder fazer a classificação dos seres vivos, foi também necessário que tivessem critérios para poder fazer isso. Aí, continuando aqui, pergunta pra gente... para poder dividir esses animais, esses seres vivos, né, da outra página aqui, em grupos de animais. Então, animais nós temos cachorro, jacaré, caracol, galinha e mosca. E no grupo B a gente colocaria a samambaia, o limoeiro e o pinheiro. Agora a gente vai fazer uma subdivisão. Então, essa divisão vai ser animais com ossos, cachorro, jacaré e galinha. Animais sem ossos, caracol e a mosca. Plantas com flores, temos apenas o limoeiro. E plantas sem flores, nós temos a samambaia e o pinheiro. É possível formar novos grupos? Que critérios poderiam ser utilizados para isso? Sim, é possível formar novos grupos, né? Pode ser critérios relacionados ao tamanho desses animais, o revestimento desses animais, o tipo de locomoção ou outras características que esses animais possuem. Então, a gente pode classificar, colocar em grupos, né? Animais que tenham ou não asas, que tenham ou não pelos, né? Que dão semente, que não dão, ou que rastejam, ou que se locomovem por 4 patas. Então, a gente pode fazer inúmeros grupos de acordo com os critérios que a gente colocar como prioridade, né? Então, qual é a importância da classificação desses animais? Então, é importante a classificação dos seres vivos, ela é muito necessária, porque com isso a gente consegue identificar plantas, animais, micro-organismos. Então, eles são identificados e nomeados, ou seja, recebem um nome, né? Além disso, com o nome vem uma carga de todo conhecimento, de todas as características que esse animal tem. Então, imagina só, que tá o exemplo do cavalo. Imagina que o cavalo, ele tem origem na região conhecida como América do Norte. Então, eles não são animais encontrados em todo mundo. Então, é muito difícil um lugar que não tenha cavalo. Então, a gente sabe que esse animal, ele tenha diferentes nomes. Então, quando ele tem diferentes nomes, dificulta a troca de informação entre os cientistas e até mesmo entre as pessoas comuns, né? Entre turistas. Então, o que foi feito? A partir desse nome popular, né? Então, esse nome pra gente às vezes chama cavalo, em outro lugar vai chamar um outro tipo de nome, e isso dificultou muito. Então, a partir disso, para poder amenizar esse problema, foi criado os nomes científicos. Então, o nome científico ele vale para todos os lugares. Então, o cavalo vai ter o mesmo nome em todos os lugares, assim como uma planta, um outro tipo de animal. Então, independente do idioma que for falado, ele vai ter o mesmo nome na nomenclatura. Então, às vezes, ele tem um nome popular, né, na determinada cidade, na determinada região, mas o seu nome científico vai ser o mesmo.
O que a gente tem muito comum é a questão da mandioca. Tem lugar que é macaxeira. Então, pra gente aqui, a gente fala mais mandioca, mas ela tem um nome científico que ele é igual para todo mundo, igual em todos os lugares. Então, os cientistas, eles pegaram esse nome científico, criaram esse nome científico, que é escrito em latim. Então, esse nome científico vem com a primeira letra sempre maiúscula, tá? E geralmente são 2 nomes. E o segundo nome é todo minúsculo. Se a gente for escrever à mão, a gente tem que grifar embaixo para poder identificar que é um nome científico. E se a gente estiver escrevendo no computador, pode colocar esse nome em negrito ou itálico, que é aquela letra caidinha, né? Então, na antiguidade, os seres vivos eles foram reunidos em grupos, né, com base em alguns critérios que foram determinados lá por Aristóteles. Então, depois, eles foram agrupados de acordo com o ambiente em que eles ocupavam. Então, eles eram classificados em aéreos, terrestres e aquáticos. Outra forma também de classificar esses seres vivos era um critério usado que era um pouco científico, né? Que era reunir os animais de acordo com a sua utilidade para o ser humano. Então, foi um outro grupo também que foi criado. Então, eles eram agrupados em úteis, nocivos, né, o que faz mal para o ser humano, e indiferente, que não faz mal nem faz bem, né? Então, para poder padronizar um pouco também essa questão de critérios, as regras adotadas, elas vieram de um estudo, né, de um botânico, que a gente chama de Carvon Linné, mais conhecido como Linneu. Então, as ideias de Linneu, elas ajudaram muito para poder fazer essa classificação dos reinos dos animais. Então, a partir dessas ideias de Linneu, que foi criados critérios para poder separar os animais em grupos. Então, Linneu, que é o que a gente vai estudar um pouquinho sobre ele agora, ele publicou o seu livro chamado Systema Naturae, que foi uma proposta de classificação utilizada até a atualidade. Até hoje a gente usa, né, essa classificação proposta por ele nesse livro. E esse livro, tem muito tempo. Ele publicou esse livro em 1737. Então, essa classificação já vem há muitos anos com a gente. Mas em 1758, que foi quando ele aperfeiçoou todas as suas ideias, né, e melhorou os critérios de classificação e as regras para poder fazer a nomenclatura de cada espécie. Então, o que ele fez? Ele pegou, né, vários nomes que tinham para uma mesma espécie de ser vivo e criou esse nome científico. Então, o nome era único para todas as espécies conhecidas até o momento, né? Que era mesmo em qualquer planeta. Então, ele, bateu o martelo. O nome vai ser esse e acabou. Então, a partir de hoje, tudo que já foi conhecido vai ter um nome só em todos os lugares. Aceitando o nome, vai ser esse nome. Então, ele fez, assim, dois destaques dele em questão de sugestão de nomes, né? Que era as larvas, usar as palavras em latim, usar as palavras em latim, que é uma língua que na época era universal, né? Uma língua padronizada, uma língua que não muda, não tem essas regrinhas, né? Então, uma língua que não mudava. Então, foi tudo feito em latim, né? E eles eram organizados em um sistema hierárquico, que era uma sequência em que cada categoria é subordinada à outra. Então, sempre tinha uma maior que a outra, uma categoria maior que a outra. Então, essa língua latim, além disso, é até importante a gente grifar isso aqui para poder aprender um pouquinho sobre essa língua, é uma língua hoje considerada morta, que quase lugar nenhum fala, né? Então, ela não sofre mais modificações. Por ser considerada morta, ela não tem essas regrinhas que o português tem, essa mudança de colocar crase, tirar crase, bota hífen, tira hífen. Ela não tem essas modificações mais. Então, por isso que é considerada uma língua morta. Então, a partir disso, foi criado as categorias taxonômicas. Então, o sistema de classificação de Linneu, ele é chamado de binominal. Por quê? Porque esse nome científico, né, que ele falou que ia ser através do latim, ele vai ser composto por 2 nomes, igual eu já havia falado, né? Então, toda espécie ela vai ter 2 nomes.
Dois nomes é o mesmo nome, tá, gente? São o nome composto, né? Pra ficar mais fácil de entender. Então, ele pensou o que ele pensou para poder entender isso? Em analisar as características dos seres vivos e agrupar de acordo com as suas semelhanças. Então, dessa forma, o primeiro nome, ele vai representar o grupo do ser vivo, e esse grupo a gente chama ele de gênero. Então, aqui, ó, tá dando até um exemplo aqui, ó. O tigre, o leão e a onça pintada pertencem ao gênero Panthera. Então, tanto o tigre, o leão e a onça pintada, o nome científico deles vai começar com Panthera. O que vai diferenciar um do outro vai ser o segundo nome. Então, eles são semelhantes. Então, eles todos os três têm o mesmo gênero, que é o gênero Panthera. Então, o segundo nome deles é o que vai classificar eles, né, para poder mostrar o que eles têm de diferente, tá bom? Então, o segundo nome diz respeito ao epíteto específico, ou seja, mesmo que tigres, leões e onças sejam semelhantes, eles têm diferenças para poder agrupá-los em outro grupo, né, em espécies diferentes. Então, ó, o nome científico do tigre é Panthera tigris, da onça é Panthera onca e do leão é Panthera leon. Então, o gênero primeiro vai agrupar aqueles animais que têm, aqueles seres vivos, né, que têm semelhanças, e a espécie que vai vir depois vai me dizer que diferenças eles têm, qual é o outro grupo que eles pertencem. Então, a primeira palavra vai se referir ao gênero, né? Sempre escrita a primeira letra maiúscula, o resto da palavra é minúscula, normal, só a primeira letra maiúscula. E a segunda palavra vai ser toda em letra minúscula, isso é muito importante. Parece bobeira, mas faz muita diferença. Então, é muito importante. Qualquer prova, qualquer atividade, qualquer coisa que vocês forem ver daqui pra frente, ou ter que fazer, né, um vestibular, numa outra prova, se escrever errado, é errado na hora. Eles não consideram. Você pode estar escrevendo a palavra certa, mas esqueceu de colocar a letra maiúscula, ou esqueceu de grifar, ou colocou o segundo nome, né, com letra maiúscula. É errado na hora. Não é nem considerado nada, tá? A mesma coisa nas nossas atividades. Então, o nome do gênero pode ser citado sem especificar o nome do epíteto. Então, o que é isso? Eu posso falar o gênero Panthera sem colocar o que vem depois. Posso colocar Panthera sem colocar tigres. Mas, nesse caso, eu tenho que colocar Panthera SP, que significa qualquer espécie. Então, se eu estiver colocando Panthera SP, ó, SP minúsculo, tem um pontinho depois do P, tá? Se eu colocar Panthera SP, quer dizer que eu posso estar falando do leão, eu posso estar falando do tigre, eu posso estar falando da onça, tá? Então, é do gênero todo, de todos os animais, eu posso estar falando de qualquer animal que faz parte desse gênero. Então, se num texto científico, quando vocês começarem a ler artigos, né, que são textos mais científicos, vai ter bastante esses nomes, a gente só usa nomes científicos, tá? Não usa nomes populares. Então, se o mesmo nome científico do mesmo animal, do mesmo ser vivo, for citado várias vezes, depois da primeira citação, a gente pode abreviar o nome do gênero apenas para sua inicial. Então, a gente pode colocar, ó, Panthera. Vamos supor que a gente está falando sobre a vida dos tigres. Então, eu vou colocar lá, Panthera tigris. Eu coloco uma vez. Nas outras vezes que eu for citar de novo, né, esse gênero, eu posso abreviar para P tigris. Porque como o meu texto já vem falando disso, a pessoa que estiver lendo vai entender que nessa abreviação continua falando, né, do tigre. Então, o nome científico deve ser sublinhado, ou escrito em itálico, ou negrito. Sempre uma das três, não precisa ser as três. Na verdade, não deve ser as três, você escolhe somente um, tá? E pode ser acompanhado com o nome do autor e do ano da publicação. Então, tanto o nome quanto o ano ficam sem itálico e sem negrito. Olha só. Então, eu coloco sempre somente o nome científico sublinhado, escrito em itálico. O nome do autor é normal. Então, olha só, nós temos aqui uma Ramos, né?
Tá. Rana ibérica, letra maiúscula na primeira, o resto minúscula, nome do gênero, nome da espécie, né? Epíteto específico. Então, esse nome da espécie, esse nome todinho aqui é o nome da espécie. Então, aqui vai estar em itálico. Aqui veio o nome do autor que falou sobre ela, né? Ou que descobriu, vírgula, e o ano que foi publicado sobre essa nova espécie. Entendido? Então, eu coloco sempre o gênero com letra maiúscula, só a primeira. Depois vem o epíteto para poder descobrir o nome da espécie. Então, eu descobri o nome da espécie aqui, ó, Rana ibérica. Em seguida, vem o nome do autor que descobriu essa espécie, vírgula, o ano que foi publicado. Eu posso descobrir hoje e publicar daqui 10 anos. Então, só vai valer daqui 10 anos. A data vai ser daqui 10 anos. Não o dia que eu descobri, mas o dia que eu publiquei as informações. Ao elaborar esse projeto todo de classificação, Linneu, então, considerou as categorias taxonômicas. Então, segundo a natureza, ela poderia ser dividida em reinos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécie. Então, Linneu fez essas 6 subdivisões, né? Então, tinha os reinos, cada reino ele se subdividia em classes, que reunia ordens semelhantes, depois agrupava essas ordens em famílias, e cada família tinha gêneros que eram parecidos, e os gêneros agrupavam espécies que eram semelhantes. Mais tarde, veio um naturalista francês chamado Georges Cuvier, que criou mais uma categoria, que foi chamada de filo. Essa categoria de filo, ela reunia a classe dos animais que tinham uma estrutura corporal semelhante. Então, ele não pensou nas plantas, mas hoje existe uma categoria que tem mais uma divisão, né? Que é uma categoria que é equivalente a elas. Então, ele pensou nas plantas. Ele não, né? Hoje em dia foi feito mais uma categoria para as plantas, que é a divisão. Então, as categorias de Linneu, todas as categorias aqui são usadas até hoje, tá? Então, a grande mudança no critério veio para poder classificar os seres. Para Linneu, o critério era a semelhança entre as formas de vida. Então, isso significava o quê? Que os animais mais parecidos, que os seres mais parecidos, né, tanto animais quanto vegetais, eles compartilhariam mais categorias, né, ficavam em mais categorias juntos. Quanto mais afastado o seu grau de parentesco entre os seres, menos categorias eles teriam juntos, em comum. Então, atualmente, outros critérios são utilizados como categorias, como fisiológicas, morfológicas, embrionárias e análise de material genético. Então, nós temos já outros critérios também que são usados para poder definir novos grupos, mas a gente ainda usa como base esses grupos elaborados por Linneu. Então, olha só, como que a gente usa hoje? Reino animal. Então, olha só, nós temos aqui um panda, uma onça, um tigre, um leão, tô muito pequenininho, né? Aí, depois disso, passou a vir filo, que foi a categoria aqui de Georges. Então, entrou depois de reino, vai entrar filo agora. Então, o filo vem classificando também de acordo com a estrutura corporal, tá? Depois disso, volta aqui para Linneu com as classes. Então, que tipo de classe que é? Então, as classes eram subdivisões desse filo. Depois das classes vinha a ordem, né, que reuniu aqueles que são mais semelhantes. Então, peguei tudo daqui, o que é mais semelhante, eu coloquei aqui. Geralmente é pela quantidade de pata, né, e tudo mais. Depois vem a família, ó, a família dos felinos aqui, Felidae. Depois vem o gênero, então já tira aqui o gato, que ele não é do gênero Panthera. E por final, vem a espécie, que a gente está falando só de uma. A gente poderia ter colocado aqui como exemplo a onça, poderia ter colocado o tigre, mas a gente está falando da espécie Panthera leo. Então, essa aqui é uma hierarquia feita por Linneu, né? Onde eu tenho os grupos sempre maiores e vai diminuindo até chegar aqui na espécie. Então, a espécie está dentro de um gênero, que está dentro de uma família, está dentro de uma ordem e assim por diante, tá? Então, a gente poderia fazer outro tipo de classificação e chegar aqui no final com outra espécie.
Aqui na página 38 ainda tá falando aqui um pouquinho conexões entre cães e lobos. Então, o cão doméstico, que é um cão que a gente tem, cachorro que a gente tem em casa, ele foi conhecido pelo nome científico de Canis familiaris. Indicava, né, que ele pertencia ao grupo do lobo, do coiote, mas com algumas diferenças, né, que eram suficientes para classificar ele com outra espécie. Então, em 1993, a estudiosa americana definiu o cão doméstico, ele deveria ser designado como Canis lupus. Por quê? Em vez de Canis familiares. É que o cão, ele é exatamente da mesma espécie que o lobo. Isso quer dizer que o cão e o lobo podem cruzar, pode haver cruzamento entre cães e lobos, gerando descendentes férteis, porque eles fazem parte, né, da mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma espécie. Então, esse cruzamento pode ocorrer de forma natural, tá? É um fato que a gente acha meio incrível, né? Pois existe uma variedade imensa de raças de cachorro, todos da mesma espécie. Então é difícil a gente pensar num poodle, por exemplo, igual tá falando aqui, e uma fêmea de pastor alemão, né? É meio difícil. Imagina só que a gente comparar um cão com um lobo. Então se a gente parar para pensar, né, existem muitas espécies mesmo de cães e de lobos, né? Aqui nós temos exemplos do cão, né, e do lobo, que pertencem à mesma espécie dos cães domésticos. Então, os cães, eles passaram a pertencer, né, à categoria Canis lupus. Aqui na página 39, nós temos os reinos dos seres vivos, que é o que nós vamos começar a estudar. Então, tem dois grandes reinos, o reino animal e o reino vegetal, né? São os dois grandes reinos. Então, tem o desenvolvimento, as novas tecnologias, né? Eles foram identificando outros organismos que as características não entravam nem no reino animal, nem no reino vegetal. Então, atualmente, nós temos 5 reinos, que foi uma proposta de Hopkins, que ele fez uma classificação, né, de acordo com o número de células, presença de núcleo individualizado, forma de nutrição. Então, ele usou esses critérios para poder formar os reinos que nós vamos começar a estudar. Então, são 5 reinos. Reino Monera, que vai incluir as bactérias, né? Então, são seres unicelulares, procariontes, autótrofos ou heterótrofos. Então, o que é isso? Unicelulares, formados por uma única célula. Procariontes, que não tem núcleo reservando material genético. Autótrofo, que eles podem produzir o seu próprio alimento, ou heterótrofo, quando eles vão atrás desse alimento. O reino protoctista, que é o reino dos protozoários e das algas, formado por organismos eucariontes, unicelulares, heterótrofos, e podem ser uni ou multicelulares como as algas, tá? Os protozoários que são uni e são heterótrofos. O reino animalia, que tem todos os animais inclusos nesse grupo. Então, são multicelulares, eucariontes, heterótrofos, se locomovem. E tem também o reino fungi, que inclui os eucariontes, heterótrofos, uni ou multicelulares. Então, aqui nós temos os fungos. E nós temos o reino plantae, que vai incluir todas as plantas, desde as menores até aquelas grandonas. Todas as árvores, pinheiros, sequoias, são seres autótrofos, multicelulares e eucariontes. Então, esses 5 reinos é o que nós vamos estudar agora, né, separadamente. Vamos começar isso na próxima aula. Hoje vocês vão fazer para mim as atividades da página 40, tá? É atividade 1, 2, 3 e 4. Não precisa fazer o Organize as Ideias. Só a atividade mesmo de 1 a 4, tá bom? Beijos e até mais. A gente vai começar, né, na terça-feira falando um pouquinho do reino Monera. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem. Tchau, gente!